Posso começar aqui muito ousado? Pode começar muito ousado. Tá liberado? Liberado, geral. Eu vou trazer um exemplo do basquete e vou voltar pra você depois. Você vai Ok, entender, tá? ok. Talvez meu grande ídolo no esporte seja o LeBron James, um atleta fantástico que não só é, na minha opinião, o maior da história do esporte, mas é um pai de família que tem a mesma esposa que ele tinha quando ele era um nada, tem 3 filhos, é um cara muito importante para a comunidade negra, um cara que cria colégios. O LeBron, pelas palavras dele, não conhece o pai dele, não sabe quem é o pai dele. E nas palavras dele, nem quer saber. Segundo ele não pensa nisso. É verdade o que ele fala? Não, Me explica. porque nós somos feitos, né? Vamos falar o português claríssimo, do espermatozoide e do óvulo. Uhum. Nós somos feitos metade de um, do pai, e metade da mãe. Sem o pai na nossa vida, a vida se torna muito difícil. É uma falta muito grande. Você acha que quando ele fala isso publicamente é muito mais uma máscara ou caixa que ele coloca, mas que no íntimo... É o que a gente chama em psicologia de fator de negação, né? Ele me negou, eu renego ele. Mas não é assim que funciona. Você trouxe aqui pra mim algo muito interessante. Você trouxe a questão biológica do pai e da mãe. É óbvio que a falta do pai é sentida e da mãe também. Mas são faltas sentidas da mesma maneira? Ou a falta da mãe traz consequências e a do pai consequências diferentes? Eu presumo, e na minha humilde opinião, o pai e a mãe são muitíssimos importantes na nossa vida. São de extrema importância. A falta de um gera uma lacuna, a falta de outro gera outra lacuna. Então, é imprescindível o pai e a mãe na vida de um ser humano. Uma criança, um ser que cresce, se transforma e ele necessita do amor e do carinho, do cuidado de ambos. Eu tô prontíssimo para poder pegar esse holofote e colocar 100% em você. Já dei alguns exemplos aqui, mas antes, por favor, olha aqui para a câmera, se apresenta para nossa audiência e fala um pouquinho do que você faz e depois do seu livro, por favor. Meu nome é Marley Remos, sou casada com Marcos Kaifer, sou mãe de 2 filhos, Luiz Carlos, de 40 anos, Guilherme, de 30 anos, sou avó de 3 lindos netos, Cauane, 21 anos, o Alexandre tem 18, que mora comigo, hoje eu praticamente adotei ele como filho, e tenho um outro neto que tem 8 anos, que se chama Bernard. O que te faz... Olha que interessante. Quando eu pedi para você falar sobre você, as pessoas geralmente respondem o trabalho delas. E você respondeu falando da sua família. Por quê? Exatamente. Porque a família é muitíssimo importante, né? A vida em família é, é um elo para toda a vida, embora tenha suas mazelas, como a minha família também não é perfeita, tem outras famílias também que se encontram na mesma situação, mas é muitíssimo importante. A gente é feita da família, né? A gente nasceu e cresceu de um pai e de uma mãe e a gente tem uma família. Embora alguns não desempenhem esse papel com maestria ou às vezes até se recusam a ter esse papel, mas é importante. Ok. Vamos falar um pouco do seu livro? Vamos falar do meu livro. Aqui, gente. A dor da rejeição paterna. Quero que você fale um pouquinho aqui para essa câmera também sobre o que é o seu livro. O título é bem explicativo já, mas aprofunda um pouquinho para a gente, por favor. Bom, na realidade, o meu livro, A Dor da Rejeição Paterna, é um tributo à minha mãe. A minha mãe é uma gigante. É a força, a coragem em forma de mulher. Nesta história que eu escrevo aí sobre meu livro, eu escrevo muito sobre as dores, as mazelas pelas quais a minha mãe passou. Então, esse livro eu digo que é um tributo à minha mãe. Gratidão eterna, Verônica Lopes Nunes, minha mãe, minha guerreira, que
é tudo na minha vida. Ela foi mãe, foi pai, né? Então eu posso dizer que ela foi essencial na minha vida. Eu digo foi mãe, foi pai, porque ela tentou desempenhar os dois papéis, mas na realidade, uma mãe não consegue preencher a lacuna de um pai. Mas ela, na sua humilde sabedoria, né? Porque eu escrevo ali no meu livro, ela é analfabeta, né? Minha mãe é semi-alfabetizada, mal sabe escrever o nome dela, ela não sabe assinar, ela escreve o nome dela. Ela sabe pouco de matemática, porque ela viveu e cresceu na zona rural, vida assim, como eu posso dizer, alienada, né, de tudo. Não tinha luz elétrica, não tinha internet, nem se falava naquela época internet, luz, água potável, faltava tudo, né? Uma vida de extrema escassez. E assim foi um pouco da minha história também, né? Então eu escrevo no livro algumas mazelas que aconteceram na vida dela, muitas mazelas na minha vida também. E eu posso dizer que no conteúdo do livro eu escrevi como se fosse um ponto final e um renascimento. Por que ponto final? Porque eu demorei anos para aprender como lidar com as minhas dores, né? E as dores às vezes sangram, as cicatrizes ficam dolorosas e a gente não perdoa quem nos machucou, quem nos abandonou, quem nos rejeitou, quem praticou violência contra a gente. Mas eu posso dizer que na minha vida eu tive um divisor de águas, 2 divisores de água na minha vida. Uma, quando eu conheci e li o livro de Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Quando eu li o livro, era o verdadeiro espelho da minha trajetória. Pensamentos, emoções negativas, dores que se transformaram em doenças físicas, que eu trato até hoje. E então ali eu comecei a reescrever a minha história. Comecei a reciclar meus pensamentos, reciclar minhas emoções. A gente diz que tem que perdoar, mas não é fácil perdoar a quem nos fere, a quem nos magoa. Mas o perdão é extremamente importante. Quando você perdoa, você se liberta. Então, no livro de Louise Hay, eu aprendi que a gente somatiza os sentimentos, as emoções, os pensamentos, somatiza e isso tudo se transforma em dor física. Dor física, em doenças. E a partir daí, eu digo que foi meu divisor de águas. E o meu livro, é interessante dizer, porque ele teve várias etapas. Eu comecei a escrever meu livro em 2014, quando eu trabalhava na delegacia de Três Passos. Esse mesmo livro? Esse Uau. livro aí. E agora eu vou te dizer o segundo divisor de águas que eu tive na minha vida. Em 2014, eu trabalhava na delegacia de Três Passos e eu já estava fazendo o esqueleto do livro. Já estava escrevendo, eu queria escrever sobre toda a minha vida. E travei no momento em que nós tivemos uns fatos bárbaros que aconteceram lá na cidade de Três Passos, que me fizeram recuar, parar. Nós, policiais que estamos acostumados com a violência, com as mazelas da vida, porque a gente lida com as mazelas da vida, né? A gente ficou muito abalado emocionalmente com os casos que aconteceram lá da filha de uma colega e o caso Bernardo, né, que foi morto pela madrasta, e é um fato que teve muita repercussão. E eu tive um espelho naquela história, então aquilo mexeu emocionalmente comigo e eu travei. Travei e não consegui escrever mais o livro.
Aí eu retomei o livro em 2019. Tava lá, ficou quietinho, guardado na gaveta lá. Aí em 2019, por que que eu retomei meu livro? Porque a minha história de policial civil e de trabalhar na delegacia da mulher, trabalhar com a violência, a minha história foi escrita numa revista, resumidamente, né? Numa revista que chamava Lider. Ainda existe a revista, né? A revista Lider. Contava a minha história resumida ali e eu decidi, eu vou retomar meu livro. A história teve grande repercussão, né? Todo mundo me perguntando, bah, que legal, legal, tua história, né? Foi resumido, minha infância pobre, etc e tal. Mas assim, ó, aí eu retomei o livro. Disse, vou retomar meu livro, vou ter coragem, vou à luta. Era 2019 e adivinha o que veio? Travei meu livro de novo porque veio a pandemia. A nossa linha de frente foi muito pesada, né? Nós tínhamos que trabalhar arduamente como policiais civis e garantir o fixe em casa, o fique em casa, né? Uhum. E daí foi complicado. Aí eu travei geral, meu livro foi esquecido. E em 2025, aí eu chamo do segundo divisor de águas, eu conheci alguém, né, num workshop. E nesse workshop eu consegui descobrir, exatamente no dia do workshop, eu consegui descobrir e conseguir ver o conteúdo do meu livro e onde que eu estava errando, onde que eu estava travando. E aí, o meu mentor, né, que hoje se chama Arnaldo Neto, Obrigado. gratidão eterna, Obrigado. ele falou para mim, para todos, né, mas aquilo entrou fundo. Se você vai escrever a tua autobiografia, você tem que escrever sobre uma dor. Você não pode escrever sobre toda a tua vida. Escreva sobre uma dor profunda ou a primeira dor que somente você sabe descrever. Na hora, a dor da rejeição paterna. Isso era uma dor que vinha me corroendo ao longo dos anos e eu sabia que eu tinha que colocar para fora. Não é fácil. Não é fácil você expor a tua vida, abrir as páginas mais íntimas da tua vida e escrever sobre uma coisa, uma dor que sangrava. Hoje já não sangra mais. E eu escrevi a dor da rejeição paterna. Escrevi a história, como eu disse, né, salientando, é um tributo à minha mãe. E quando a história que você traz consigo ela vira palavra falada, e depois palavra escrita, você se liberta. E foi o que aconteceu comigo. Eu não esperava que esse livro fosse tão bom escrever. Ele foi tão bom para mim e foi bom para outras pessoas também. Porque quando eu lancei o livro, em 23 de outubro de 2025, em menos de 3 meses, o senhor Arnaldo Neto conseguiu fazer com que meu livro saísse do sonho para a realidade. Amém. E hoje sou best-seller, graças ao meu mentor, graças à minha história, meu selo do best-seller está ali. E eu digo, né, eu deixo uma mensagem e um agradecimento a todas as pessoas que leram meu livro e me deram um feedback positivo, que todos nós temos dores, temos cicatrizes, feridas que sangram, mas nós não somos obrigados, nós não somos destinados a carregar essa dor eternamente na nossa vida. Nós podemos, sim, escolher 2 coisas na vida: ou ficar alimentando a autocomiseração, a vitimização, ou então você escolhe ser o protagonista da tua história. Você decide dar um fim na tua dor
quando você coloca ela para fora, quando você nomeia ela, você coloca para fora, você fala, você escreve e você se liberta daquele peso emocional que você carrega dentro do teu peito. É o que a gente fala com costume, né? Você se cura ao escrever e compartilha a cura ao publicar. Falando em publicar, obrigado por esse início maravilhoso e por honrar aqui o nosso trabalho juntos. Sempre na tua cabeça estava claro que o nome seria esse e que a foto seria essa? Porque eu olho para isso é perfeito. O nome do livro é A Dor da Rejeição Paterna e a foto é sua com a sua mãe. Isso é perfeito. Sempre estava claro isso ou foi algum insight que você teve ao longo do caminho? Esta foto eu tirei com a minha mãe quando eu fiz meus 50 anos. E é muito interessante que esse vestido que eu estou vestindo foi a minha mãe que me deu. Uhum. Ela nunca pôde me dar um vestido de festa durante toda essa trajetória. E ela fez questão no dia 12 de julho, quando eu completei 50 anos, ela fez questão de me dar esse vestido. Foi um vestido que ela mesma costurou. Uau. Ela comprou o tecido, costurou e estava lindo, maravilhoso. Um vestido, eu estava divina com esse vestido, me Tá mesmo. sentindo maravilhosa. E esse vestido, esse dia dos meus 50 anos, ele foi simbólico. Foi simbólico porque a minha mãe ficou tão emocionada nesse dia que ela pôde me dar esse vestido. E para mim essa foto aí é uma foto histórica. É uma foto que vai ficar perpetuada por toda a minha história e quero deixar esse legado para os meus netos, né? E eu quero agradecer ao público e aos meus leitores que eu tive um feedback tão grande. Eu escrevi dentro do meu livro que se eu conseguisse atingir uma alma humana, eu já estaria cumprido o meu propósito cumprido. E cumpri o meu propósito, mas Deus disse assim: filha, você merece mais. E eu venho tendo tantos feedbacks, tantas histórias contadas. Eu consegui mexer com os sentimentos do ser humano que estavam escondidos lá no início da história. Eu vou citar um caso aqui que aconteceu recentemente, que foi uma coisa bem marcante. Eu chorei junto. Um amigo do meu marido que está aqui. O meu marido está aqui e um amigo dele é um advogado de renome. Não vou dizer qual é a cidade, por questões éticas. E ele disse: Marley, eu comprei teu livro. Eu li o prefácio, li a introdução e não tive coragem de ler o teu livro. Estávamos eu, o meu marido e ele. E ele disse assim: o teu livro é o meu espelho. A tua história é a minha história. E eu não tenho coragem de abrir o teu livro para ler porque eu vou chorar muito. E naquele instante ele começou a contar um pouco da história dele e ele começou a chorar compulsivamente. E ele disse: tudo que você passou ali, eu passei. Meu pai me abandonou com 3 anos. O meu padrasto me batia horrores. Eu sofri abusos. E eu não sei se eu vou conseguir ler a tua história. E eu disse: eu faço questão que você leia a minha história. Porque ali dentro da minha história, você vai encontrar exercícios reflexivos, vai encontrar referências bibliográficas das quais eu tive que ler para tentar aliviar meu sofrimento. Tive também, né, nesse meio do caminho, né, terapias. Tive que fazer terapias profundas e faço até hoje para poder me libertar de certas dores, que a dor da rejeição paterna é só uma delas. Tem muitas dores e tá vindo aí o segundo livro, por estímulo do nosso mentor, Arnaldo Neto e equipe. Está vindo aí o meu segundo livro, que se chama
Aliança Quebrada. O Lado Obscuro da Lealdade. Então, eu já até faço um convite antecipado, Por né? favor. A lerem o meu livro, A Dor da Rejeição Paterna, que já está lançado na versão e-book e hoje, nesse evento, está sendo lançado na versão física e audiobook. E para o ano que vem, em breve, estarei lançando o novo livro que se chama Aliança Quebrada. Dá um pequeno spoiler sobre o que é o segundo livro. O segundo livro é sobre as traições que ocorrem na vida da gente. Mas eu não estou falando... O que é uma aliança? A aliança é um elo, né? Um elo de confiança. Amigos, Amigos, sócios, parentes, vizinhos, dos mais variados possíveis, e inclusive, né, a aliança quebrada, ela é uma quebra do elo de confiança, né? A aliança é um elo de confiança. E a quebra desse elo, né, aliança quebrada, quer dizer a quebra do elo da confiança. É possível, né, restaurar a confiança depois da quebra? Eis a pergunta, né? E este livro vai estar lá contida a minha história, várias alianças quebradas na minha história, e vai estar também história de outras pessoas que se voluntariaram para contar a história no livro. Obviamente serão respeitados, né, seus nomes, claro, e suas localidades, né, por questão de ética e até porque, né, pode causar algum respingo, né, falando em termos jurídicos, mas ele vai contemplar várias histórias. De início, fora as minhas histórias, tenho histórias de 25 pessoas do meu cotidiano que irão contar suas histórias também, ali no livro Aliança Quebrada. Obrigado por compartilhar, e estamos aí animados para esse lançamento. Voltando um pouquinho para o primeiro livro, que está na minha mão aqui agora, tem uma história que eu não lembro onde é que eu vi, que 2 filhos de um pai abusivo, um virou padre e o outro virou abusivo. E ao perguntarem para ambos, como é que você pôde fazer isso? Ambos falaram, com o pai que eu tinha, como é que podia ser diferente? Ou seja, um modelou e repetiu o abuso, o outro repeliu e virou o extremo oposto, que é um padre. No seu caso, você teve um pai ausente e uma mãe, um exemplo sobrenatural, né? Foi esse o caminho? Modelar aqui e repelir ali? Como é que essa experiência sua de filha te tornou a mãe que você é hoje? Olha, eu digo assim, ó, você que escolhe, né? O que você vai fazer com a dor, Uhum. né? Ou você escolhe machucar alguém com essa dor que tu tem, ou você escolhe ser cura. E como eu falei, né, e saliento, ninguém é condenado a conviver eternamente com essa dor, com essa ferida que sangra, esses abusos que aconteceram, essas violências que você sofreu. Mas você é responsável pelo que você vai fazer com ela. Eu decidi me curar. Eu decidi dar um outro destino para minha dor. Mas isso é público e notório que há muitas pessoas que ferem, que são abusivas, que cometem abusos, foram abusadas na infância ou na O adolescência. machucado machuca. Machucado machuca. Mas é você que escolhe. Sim. Ou você escolhe se curar, ou escolhe você continuar com a dor e ir lá na frente você vai machucar também. E usando isso como exemplo, meu contexto familiar não é igual ao seu, mas tem uma série de desafios também. Eu sou pai agora, você sabe, você acabou de ver aqui um vídeo meu com a minha filha. E geralmente eu peço para esse momento você falar com a câmera. Mas eu vou ser um pouquinho mais pessoal aqui e vou pedir para você falar comigo. A partir da tua experiência única de um pai ausente e uma mãe fantástica, qual conselho que você dá para esse pai aqui, que tá com uma filhinha de 5 meses em casa agora, esperando ele chegar amanhã? Curta muito sua filha, curta a infância, curta a adolescência, seja um pai presente, seja um pai maravilhoso, que eu sei que você é. E é isso, não tem... Ao longo do caminho você vai descobrindo como ser um bom pai, né? Ninguém nasce, né, com seu manualzinho de instrução, né? A gente vai tendo descobertas, cada ser humano é único, cada filho é único. E tu sendo um pai presente, tu vai
tu vai desempenhar esse papel maravilhosamente bem. Esse conselho foi pra mim. E agora quem tá em casa agora e quer com o seu livro aprender a ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, um ser humano melhor, qual o conselho derradeiro que você dá agora, olhando no coração deles nessa câmera aqui? Na realidade, nós somos feitos, né, do pai e da mãe. E não existe outra forma. Não existe outra forma de educar um filho sem um pai e sem uma mãe presente. Se você for um pai presente o tempo todo na vida do teu filho e for um pai bacana, né? Não estou dizendo que você tem que ser o amigão ou a mãe amigona do filho. Pai é pai, a gente isso descobre ao longo da vida. Pai é pai, né? Tem que exercer seu papel de autoridade, mas saber ceder às vezes. Não ceder, porque eu considero na vida tudo que é extremo é patológico. Se tu cede muito, você está sendo muito conivente com certas coisas erradas. Se você castra muito, você está sendo muito castrador, muito autoritário. Então, você tem que saber dosar, né? E a dosagem, né? Isso é de cada um, né? Cada filho tem um perfil, cada pai tem um perfil, cada mãe tem um perfil. Então, aliado a isso, né? Todos podem ser bons pais, boas mães, basta ser verdadeiro. Isso me leva a uma pergunta, só pra gente fechar aqui. Você tem filhos que são pessoas diferentes. Você trata igual todos ou trata diferente de acordo com cada um e as características que eles têm? É como eu falei, né? Cada filho é um filho, nenhum filho nasce com um manualzinho de instrução. Meu filho mais velho, né, é o Luiz Carlos, ele é totalmente diferente, ele é um nerd. Ele lê, ele gosta de ler muito, ele é muito inteligente, é hiper inteligente, né? E ele gosta de viver na bolha dele, né? Então, ele é um filho diferenciado, né? Nesse aspecto. E eu tive o segundo filho, o Guilherme, né? Era um filho mais expansivo, mais amigo de todo mundo, etc e tal. E esse filho, ele também vai ser tema, né, de um outro livro que eu vou escrever. Esse filho, daí ele nasceu entre meios, assim, que eu estava trabalhando muito, né? A minha profissão, né? Eu não falei minha profissão, a primeira profissão que eu tive, eu era fisioterapeuta, eu trabalhava muito, das 7h e pouco da manhã até as 9 da noite, então ele ficava mais com as babás, né? Nesse tempo ali, eu estava no auge da minha carreira, então eu estava assim, eu queria ganhar muito dinheiro, né? Porque eu tive muita escassez na minha vida e eu queria proporcionar isso para os meus filhos, né? E com o passar do tempo, eu acabei me separando, né, do pai do meu filho. E isso acho que causou um trauma nele, né? Tem N coisas ali. Só que eu era muito, como é que eu vou dizer para você assim, eu era muito de ser regrada, eu tinha assim, eu gosto de regras, né? E meu falecido ex-marido, ele era muito, por isso que eu te disse, tem que dosar entre ser muito regrado e muito liberal. Tá muito claro. Filhos diferentes pedem cuidados diferentes. E meu ex-marido, ele era muito liberal, né? Falecido, que Deus o tenha, né? Era muito liberal, soltava muito, e meu filho ficou sem referência. E quando meu filho, a gente fazia guarda compartilhada, quando meu filho ficava comigo, regras claras. Quando ficava com ele, ele soltava, sim, liberava geral, né? O que aconteceu? Meu filho virou dependente químico. Sinto muito. O segundo. E é um tema muito, muito difícil. Eu passei também muitas dores, muitas mazelas, noites mal dormidas, né? E graças a Deus a gente venceu. Ele fez fazenda, fez 10 meses de fazenda terapêutica. Amém. Hoje está limpo e agradecido desde 2016. E o livro que vai falar sobre isso é o terceiro? É o terceiro. Estamos esperando então o segundo e o terceiro. E o primeiro, como vocês podem ver aqui, já é best-seller
tem livro físico e audiobook. Deixa eu ir pro seu ladinho aí pra poder a gente se despedir junto aqui da audiência. Deixa eu pegar o microfone e botar aqui pertinho de mim também. Então aqui, ó. Eu acho que não foi... Tá confortável pra você assim? Está ok. Eu acho que não foi por acaso a gente começar aqui a entrevista, né? Era pra ligar pra minha esposa lá de fora, só que não pegou direito. Eu vim aqui, coloquei o Wi-Fi, liguei pra ela e falei com ela e poder ter essa conversa com você. É o que eu falei aqui pra algumas pessoas já aqui hoje. Parece que cada pessoa que veio aqui hoje, especificamente hoje, foi colocada no meu caminho por algo superior. Eu creio nisso. Você também. Também Então, creio. mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Vamos aqui dar um tchau pra Muito audiência aqui obrigada. junto. Gente, beijo. Beijo, obrigado. beijo. Muito Estamos obrigada. juntos e até a próxima. Isso, até a próxima.